Olá, eu sou Júlia Morales, mãe aos 40, e esse é o quadro fixo que eu trago para vocês, estreado pela minha amiga Ana Rodrigues, e o quadro é Amigas que a Maternidade Me Trouxe. A Ana é psicóloga, ela é consultora em desenvolvimento pessoal e ela é professora também na Universidade do Minho. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre maternidade, porque Ana, a psicologia te preparou para a maternidade? Não, nenhum curso nos prepara para a maternidade, não é? O meu marido brinca muitas vezes e diz: não consigo entender o que é que se faz nos cursos de preparação para o parto, porque aquilo, mesmo preparando para o parto, o que devia preparar era para o que vem a seguir, mas eu acho que não há preparação possível, não é? Então, como eu digo, acho que a única coisa em que a psicologia me ajuda na maternidade é entender uh, que eu só me consigo reconhecer na experiência ou perceber ou desenvolver-me a partir daquilo que eu vivo ou a partir daquilo que eu experimento, não é? Tentar procurar uma verdade ou o que eu acredito que sou como mãe ou o que eu projetava ser como mãe nunca corresponde ou raramente corresponde àquilo que nós depois, quando vivemos ser mãe, nos traz, do ponto de vista do que nós realmente somos, não é? Então, acho que a única coisa que me ajuda é muitas vezes estar mais disponível para entender que eu só me vou conhecer como mãe ou só vou saber que mãe sou vivendo a experiência de ser mãe. De nenhuma outra forma eu consigo perceber ou consegui antecipar a mãe que seria ou a mãe que sou ou a mãe que virei a ser, sem ser pela experiência vivida. E ainda falando sobre psicologia, eu acho que o autoconhecimento é importante para tudo, mas para parentalidade consciente, você acha que, eu sei que não é a sua área, mas só falando um pouquinho sobre isso, porque eu tenho falado muito para as pessoas buscarem os profissionais corretos. E quando de repente você lida com alguém ou alguma amiga, no caso, que precisa, está passando por alguma coisa, como você recomenda que busque ajuda, profissionais? Sim, eu entendo que cada vez mais é importante nós estarmos na minha área, há um termo que é muito comum, que nós agora falamos muito, que é o termo da vulnerabilidade, não é? Que é isso, bom, ficar vulnerável significa reconhecer onde é que estão os nossos limites, as nossas limitações, as nossas dificuldades, e assumir essas vulnerabilidades é o primeiro passo para depois, sim, estar disponível para receber ajuda, não é? Acho que nós, ao contrário, muitas vezes do que se discute, estamos muito mais no mundo de dar do que no mundo de receber. É muito mais difícil estar no lugar de receber do que no lugar de dar. Quem está a dar está em cima, não é? Quem está no lugar de receber está numa posição que parece hierarquicamente inferior, ou parece que, não é? Assim, do ponto de vista do posicionamento, é o frágil. Quem está na posição de receber está num lugar que é um lugar mais frágil. Então eu acho que a pessoa primeiro tem que estar disponível para receber. Está disponível para receber, para depois sim procurar ou tentar encontrar as pessoas com as quais se reconhecem para fazer o trabalho com elas. Não é? Eu acho que é importante nós procurarmos as pessoas para o fazer e criarmos um laço ou uma identificação com as pessoas com quem nós o fazemos. Entendo que ter mais informação não é caminho. Okay? Quando eu digo ter mais informação, acho que ter mais informação nos coloca mais em conflito connosco. Ok. Eu ter mais informação não significa que o facto de eu ter mais informação não significa que eu a consiga praticar. Ok. Eu preciso de ajuda de alguém que me diga o que é que naquele momento é importante para mim levar à ação, porque não é desestruturante para mim. Ter mais informação ou ler mais sobre, às vezes é mais desestruturante do que ter menos informação, mas mais alinhada com a minha possibilidade de ação agora. Não adianta muito eu ler muito sobre as coisas e ficar num conflito comigo, porque na verdade eu não consigo praticar tudo o que eu sei. Eu sei muita coisa, mas nem tudo o que eu sei eu consigo praticar. Não é? Eu percebo. Nós temos muita informação, não significa que consigamos trazer tudo o que Tudo para temos nossa como vida, com conhecimento ou essa como informação para a nossa adequação. ação, não é? E é sobre isso que eu tenho tentado falar, e eu quero, na nossa conversa, trazer aqui para as outras mães, porque justamente tem muita coisa na internet, e isso não quer dizer. Na internet, livros, Sim, enfim, sim, sim. isso não quer dizer que não vai dar nenhuma segurança para nada.
Mas eu queria voltar um pouquinho no que você falou disso de dar e receber, porque eu tenho falado um pouco sobre sermos seres sociais, Uhum, né, que somos, e eu acho que isso tem a ver com o nosso quadro, inclusive, que eu acho que a rede de apoio é tudo, né? uhum, E ter amigas, mães, ter profissionais com quem a gente possa contar. E eu queria que você dissesse um pouquinho sobre a sua experiência de que tipos de apoios você teve, quais você uhum, busca, uhum, e para falar um pouco sobre isso também, que eu uhum, quero trazer essas discussões para cá de uma forma real, para as uhum, pessoas perceberem que todos nós, mesmo quem tem empregado em casa, às vezes que eu falo, né, eu, não, eu vou colocar aqui no meu caso, eu tenho ajuda, e não quer dizer que só porque eu tenho ajuda e é tudo maravilhoso. Então, eu quero trazer experiências reais aqui para falar sobre isso sim, com sim. as pessoas. Uhum. Então, em conversas informais, nós já Sim. tivemos a oportunidade de partilhar um pouco sobre isso, de uma forma resumida. E dividindo o que você achar relevante, Isso, obviamente, tá de bem? uma forma resumida, uma das coisas que eu acho que fui aprendendo a ser, ou que tenho procurado aprender a ser com a maternidade, é ser mais gentil comigo, não é? Porque quando temos tendência para ser muito exigentes connosco, ou a verdade até temos, a maior parte de nós tem isso, não é? De uma ou de outra forma. Um quadro mental ou uma rigidez mental relativamente a um conjunto de crenças sobre si, ou sobre o que se espera de si, ou sobre como se deve comportar. Eu tenho, na verdade, feito um trabalho na maternidade que tem sido de desmontar isso, ou de ir tornando, na verdade, me tornando um bocadinho menos exigente comigo, menos perfeccionista, mais tolerante ao erro, mais tolerante às minhas falhas ou às questões que eu não sei. Mas o caminho da maternidade lá no meu arranque, o primeiro choque foi esse mesmo. Eu estava muito habituada a ser muito mais uma pessoa de dar, então para mim foi muito difícil começar por pedir ajuda. Na verdade, para mim, o pedir ajuda ainda continua a ser algo que é difícil, mas eu acho que hoje já consigo fazer num espaço de muito maior conforto do que fiz inicialmente. Então, inicialmente foi muito difícil para mim pedir ajuda. De alguma forma estava assoberbada no papel, mas entendia que era o lugar que eu tinha que assumir e tinha que assumir esse lugar assim, de uma forma mais inteira, não é? Eu tinha que dar conta de tudo. Pronto. Não dei. A minha mãe esteve sempre muito por perto, foi sempre, na verdade, o nosso maior apoio, não é? A maior presença, a pessoa que foi estando mais perto e que nos foi, na verdade, teve a capacidade e a possibilidade de nos oferecer mais ajuda e de estar mais presente, mas na realidade, mesmo pedir ajuda a ela no lugar de filha era uma coisa que era difícil para mim. Então, para mim, estar no lugar de filha e pedir ajuda à mãe era difícil para mim e foi se tornando mais fácil à medida que o tempo foi passando. Por isso, aquilo que é a minha experiência é essa mesmo. Para mim foi muito difícil estar num lugar de receber. À medida que o tempo passa, vou tentando estar mais receptiva a isso, mais receptiva a dizer, ok, olha, não das conta e está tudo bem, mas, mas sempre fui muito perfeccionista, sempre fui muito exigente comigo e isso levou a várias coisas, não é? Portanto, na verdade, depois de não estar bem comigo, com o meu corpo, não estar bem com a minha recuperação, sentir que não estava profissionalmente da mesma forma, que como mulher também não estava da mesma forma. Como mãe, na verdade, ainda de uma forma muito desintegrada, porque acho que demorei a integrar o papel de ser mãe. Todas nós demoramos, Nós, né? é. É. A gente fala, vamos falar mais sobre isso, mas eu acho que uns 2 anos, pelo menos, para Sim, começar a me sim, sentir toda. sim. Desculpa ter te Sim, sim. cortado. Não, tudo certo. Na verdade foi isso, não é? Demorou tempo e depois, bom, cada experiência e cada história é uma história, não é? No nosso caso, nós fomos assim, com o nosso filho, foi uma história assim logo muito turbulenta desde o início, a própria gestação foi turbulenta, depois do nascimento também foi um período mais ou menos turbulento, então isso demorou muito tempo até, ou seja, estava muito absorvida por dar conta. Já tinha que tomar conta e organizar E tudo no e meio da tudo tinha que pandemia, funcionar, não né? é? É. Não Nossos tinha, bebês são da isso, pandemia. não tinha, nem, não tive, eu acho que tenho vários períodos na minha vida e esse é um período deles. Eu costumo dizer que a sensação que eu tinha era que eu não andava sequer com os pés na terra, não é?
E não era porque eu estava em movimento, era porque eu acho que não tinha, não estava eu não estava presente, eu não era eu não conseguia falar sobre mim, não estava a integrar, eu pairava, não é? Mas eu não tinha um tempo para mim, não tinha um espaço para mim, não tinha sei lá, uma identidade, eu não conseguia estabelecer algo que fosse importante para mim. Eu acho que eu basicamente ia resolvendo o que achava que tinha que resolver e o que era prioritário, e no meio disso funcionava. Na verdade, acho que felizmente nunca tive nenhuma situação em que não tivesse funcionado ou que tivesse tornado disfuncional. Mas aquilo que é verdade é que é uma função primária, não é? É quase uma função superficial, não é uma função de saúde, não é? Sim. Nós depois precisamos de um tempo até chegar a essa função que já é um papel integrado. Eu acho que agora já sei qual é o meu lugar, ou eu agora já rearrumei a minha vida, eu agora já entendi o que é prioritário. Eu já conquistei coisas que são importantes para mim, que não tinha, mas que fui conquistando aos poucos. Uma coisa simples, mas que comigo demorou, não é? Há um tempo falava com uma amiga e ela dizia-me que isso tinha conseguido sempre fazer. Eu não. À noite, desmaquilhar, limpar a cara, fazer skincare. Sim. Último ano, acho eu, não é? Francisco tem 4 e qualquer coisa, não é? Então eu acho que consegui, de facto, conquistar isso como uma rotina no último ano. Mas então ias para a cama maquilhada? Não, eu não ia, mas eu não sei muito bem como é que eu fazia. As rotinas, resolvia né? de alguma forma, não é? Quem mais aí passa por isso? Eu acho importante a gente falar sobre esse momento, esse tempo que a gente leva para se reconectar com nós mesmos. Porque é isso, gente. Puerpério não são meses, né? A gente passa esses 2 anos aqui e a Renata, que é a nossa produtora italiana hoje atrás das câmeras, também passou por isso twice. Eu acho que ela pode confirmar. A gente leva um período grande para voltar a nós mesmos, né? Enfim, precisamos falar umas com as outras, precisamos trocar, precisamos ter rede de apoio de amigas. E para mim foi muito importante. Os momentos, não foram muitos momentos, durante um período relativamente longo, até isso, também ao menos aos 2 anos e alguma coisa, do Francisco, ele passou muito tempo em casa porque fazia muitas otites, teve muitas complicações de otites, tivemos 3 internamentos com isso e, portanto, o primeiro internamento foi aos 7 meses e meio aproximadamente, e a partir daí eu fiquei completamente em absoluta alerta, não é? Portanto, qualquer mínimo sinal que ele dava de algo, para mim era o pânico, que é tudo menos voltar ao hospital, não é? E, portanto, voltar ao hospital para internamento, para as noites, para o cadeirão, para o Francisco, para picar a meio da noite, para o que fosse, era pavor autêntico, não é? Então eu costumo, dentro da psicologia, reconheço que aquilo era trauma. Eu só resolvi aquele trauma quando ele voltou a ser internado. Quando ele voltou a ser internado pela segunda vez, eu disse, pronto, ok, então agora eu entendo que já consigo integrar esta experiência e se tiver que voltar a acontecer, eu já a consigo viver. Mas da primeira para a segunda, foi um pânico absoluto, não é? Eu vivia sempre em hipermonitorização e sempre com medo de que alguma coisa complicasse e nós tivéssemos que voltar lá. Ai, meu Deus. Então foram raros os momentos durante esse período que eu tive muito contacto com a troca de experiência, não é? Ou seja, para normalizar a minha experiência, porque depois nós ouvimos outras experiências e normalizamos a nossa. Sim, quando a gente começa a conversar, e eu acho que é por isso que é bom trazer essas experiências para as outras mães, começa a normalizar assim. Agora, uma pergunta para você enquanto profissional, se é que você pode me dar essa resposta. Você acha que a maternidade tardia te traz mais ansiedade ou menos ansiedade, ou isso não tem nada a ver, depende da pessoa? Você não foi mãe aos 40 como eu, você foi 37. Que hoje em dia as mães tendem a priorizar suas carreiras e são mães mais tardiamente, né? O que você acha? Aquilo que aconteceu comigo, eu posso falar pela minha experiência. Sim. A minha experiência, a maternidade tardia agudizou uma espécie de um sentimento de comparação da vida que eu tinha antes com a vida que eu tinha depois. Então, para mim, foi
eu acredito que se eu tivesse sido mãe 10 anos antes, as minhas rotinas não estavam tão estabelecidas, a minha vida não estava tão arrumada, não é? Porquê? Bom, porque no nosso caso em particular, o que aconteceu foi que o Francisco, engravidei do Francisco numa fase em que nós não estávamos propriamente à procura da gravidez. Portanto, foi estado 7 anos sem proteção, não tinha acontecido, na altura nós estávamos tranquilos com isso, e portanto, ok, talvez não fosse para ser, e de repente, pô, não é? E portanto, a surpresa, não é? Que te traz a boa notícia, e que acolhes, e que é uma alegria, simultaneamente não era, bom, estamos a programar tudo para que aconteça. Foi, na verdade, foi sendo natural. E para o meu psicológico acabou por ser um marco a vida que eu fazia antes, não é? E como eu tive que criar uma rotina depois, sem muita retaguarda familiar próxima. A minha mãe vinha, ia e vai e vem várias vezes, mas não é a mesma coisa de dizeres, olha mãe, agora por favor dá-me uma ajuda, olha agora dava-me jeito, eu vou aí porque tenho que resolver alguma coisa. Essa rede, dessa forma, nós nunca tivemos. Então a ansiedade propriamente, eu acho que há uma maturidade, há uma capacidade de integrar a experiência de uma forma muito diferente pelo facto de ser mais velha. Se isso é só naturalmente bom, no meu caso, trouxe-me como se fosse a sensação de ser mais exigente comigo ainda. Então, é um pouco ambíguo. Bom, por um lado, eu tenho mais capacidade para lidar com a experiência, com as dificuldades, porque já, na verdade, a maturidade trouxe isso, não é? Já experimentaste outras coisas, conheces-te melhor, reconheces-te melhor pelo que estás a viver. Mas, ao mesmo tempo, também te traz uma exigência maior. Para quem é muito exigente consigo, e é o meu caso, então tens que estar mais à altura. E acho que aí eu fui aprendendo, e eu então tive que ir aprendendo a desconstruir isso, não é? Que é assim, eu tenho 37 na vida, mas eu na maternidade tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 4 anos. Então, às vezes, nós trocamos mensagens e eu ainda te escrevo, sou aprendiz de mãe. Ela escreve isso, ela assina, eu sou aprendiz de mãe, porque, na verdade, eu acho que toda a minha vida serei aprendiz de mãe, não é? Eu hei de estar sempre a aprender a ser mãe de um filho que é novo também, não é? Agora é que ele tem 4 anos, não é? Mas ele nasceu ele nasceu e tem aquele momento, e agora tem este momento, e a seguir vai ter outro momento e eu vou estar a aprender de novo com ele. Aprendendo sempre, a maternidade. Vou estar a aprender com ele. Acho que não aprendi a ser mãe do meu filho para toda a vida. Eu aprendo a ser mãe do meu filho a cada momento que o meu filho me traz. Não é? Então é engraçado que acho que era a Maya Angelou que tinha uma frase que dizia que era uma boa mãe, que se considerava uma boa mãe de adultos. Bom, porquê? Porque se calhar já viveu a experiência de ser mãe de criança e de ser mãe de adulto, e agora ela acha consegue, que para ela consegue comparar. estar melhor com o que é ser mãe de adulto. Eu costumo dizer, eu só consigo comparar com o que é ser mãe de um, ou de 1 ano e meio, ou de 2. Como é que é ser mãe de um de 14? Não faço a menor ideia, eu vou aprender a ser, não é? Chegaremos lá. Isso. Aqui eu faço uma brincadeira com os entrevistados, ponho aqui umas palavras, umas frases que eu acho que tem a ver com as pessoas da nossa conversa antes da entrevista. Tira aqui uma, por favor. Conflito. Bom, conflito. Eu vou explicar por que eu pus ali. A Ana é psicóloga de desenvolvimento pessoal e eu vi um vídeo dela na internet muito bom falando sobre conflito, como lidar com conflito. Então eu achei que justamente mães, né, a nossa vida é lidar com conflitos. Eu quero que a Ana fale um pouquinho sobre essa palavra, sobre o trabalho dela com isso, sobre o que ela achar de conflitos. Então, pronto, a primeira é que, acho que alinhado com a nossa conversa até aqui, nós nem precisamos de mais ninguém para ter conflitos, não é? Nós temos conflitos intrapessoais. Toda a gente já viveu um dilema, pelo menos um dilema na vida, não é? Um dilema é um conflito, não é? Olha, não dá para ter as duas, ou eu quero as duas, mas só posso ter uma, ou não quero nenhuma, mas tenho que ter uma, não é? Pronto, então nós muitas vezes estamos aí, só no nosso ambiente interno, não é? De crenças que competem entre si, o que é melhor fazer, como é melhor gerir, dilemas que surgem a partir disso, são conflitos. Depois nós podemos escalar isso, não é? Para um patamar a seguir, que é, bom, temos conflitos interpessoais. Bom, para o casal é outro momento,
não é? Para Sim. quem está ou vive em casal é É. outro momento, não é? E depois com o filho é outro, ou a filha é outro momento, não é? Ou entre os filhos, para quem tem mais do que um, Sim. ainda tem outra escala, É. não é? São os interpessoais a acontecer. Então, a minha visão sobre o conflito na verdade, bom, na minha visão pessoal, a minha forma pessoal, eu convivo mal tipicamente com o conflito e novamente voltou a ser um pouco o trabalho de desenvolvimento pessoal que eu faço e que muitas vezes faço com outras pessoas, foi de encarar o conflito numa perspectiva que nós em teoria chamamos mais interacionista, que é, bom, o conflito aprofunda as relações. O conflito aprofunda as relações. Se eu não tiver conflito com as pessoas que são mais significativas para mim, significa que elas na realidade não são significativas para mim. Eu não tenho conflito com pessoas que são superficiais ou transitórias na minha vida. Eu tenho conflito com as pessoas que são significativas e com quem eu quero permanecer e com quem eu quero aprofundar e a quem eu quero conhecer melhor e com quem eu quero estar. Senão eu não tenho conflito. Olha, tá. Então, se não és interessante, se não é importante para mim, tá, eu arrumo relativamente fácil. Agora, se for importante para ti, tu vais lá. Há dois lugares então aqui. Para mim, individualmente, isso foi um caminho que eu precisei de ir fazendo, porque eu sou muito da harmonia. Então, quando não há harmonia à minha volta, eu desestruturo muito. Para mim é muito importante sentir harmonia à minha volta. É uma coisa que vem comigo desde criança e eu já conheço isso em mim e reconheço que talvez por isso há momentos em que se calhar é uma força minha ser capaz de gerir conflitos. É porque eu sei que trago essa diplomacia da criança que eu fui. Para nós no lugar de pais, acho que novamente aí está, é um conflito intrapessoal. Acho que há um momento em que eu preciso de potenciar essa habilidade no meu filho. Eu preciso de entender como ele gera os conflitos dele. E na verdade eu preciso de entender qual é que é o ponto de ação que eu escolho ter. Eu não o posso tirar do lugar de conflito. Ele precisa de experimentar o conflito. Na verdade ele precisa de experimentar um pouco tudo, não é? Ele precisa de experimentar a rejeição, ele precisa de experimentar. Porquê? Porque é daí que vem autoconhecimento e nós voltávamos ao início da nossa conversa. Quem sou eu quando sou rejeitada? Quem sou eu quando estou num conflito? Quem sou eu quando sou acolhida? Quem sou eu? Como sou eu quando estou no meio de muitas pessoas que me amam? E quem sou eu no meio de muitas pessoas que não me apreciam? Mas na verdade eu só me conheço perante a experiência. Se eu não me colocar na experiência, eu não me conheço. O conflito é igual. Vai dar habilidades para ele se conhecer, ele próprio, e para ele desenvolver essas habilidades. Só que, bom, quando estamos a falar de uma criança, há um momento em que nós muitas vezes precisamos de servir de, diplomaciar, mediar, moderar, não é? Não é? Se ver o papel assim um pouco de mediador do conflito. E através deles chegam-nos muitos outros para nós gerirmos também, não é? Porque lidamos com outros sistemas de crenças, com outras hierarquias de valores, que muitas vezes não se coadunam com a nossa hierarquia de valores e nós precisamos de tentar encontrar os equilíbrios entre duas coisas. Uma que é gerir o conflito e a outra que é aceitar as diferenças. Porque há esse espaço mistura-se. Às vezes nós achamos que há um conflito para gerir quando só há uma diferença para aceitar. É verdade. Olha, dentro disso tudo me deu a vontade de perguntar também sobre o encontro com a criança interna que a gente tem. Uhum. Porque eu acho que também no conflito a gente acaba lidando com ela, né? E nesse momento de ser pai, de ser parent, sim. né? Pai e mãe, a gente tem que encontrar de novo essa criança, a gente lida muito com essa criança. Sem dúvida. Olha, eu acho que converso muito comigo sobre isso, porque há muitos momentos em que acho que o meu filho está a viver uma experiência que é similar a algo que eu vivi, e é como se para mim ele, a vivesse da forma que eu a vivi, 2, a fosse significar da forma que eu a signifiquei. E nem uma coisa nem a outra são verdade. Ele não vive da forma que eu vivi porque ele é outro ser. E o significado é único. Nós vivemos a mesma coisa. Somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tivemos a mesma educação, somos gêmeas homozigóticas. Nós temos as mesmas características genéticas. E vivemos a mesma coisa e eu significo de um modo, tu significas de outro modo. Não há forma. Okay? Então, em parte, eu conseguir distanciar-me, dissociar-me daquilo que é a minha vivência e conseguir viver ou estar em paz ou perceber o que foi a minha criança, como a minha criança viveu, as marcas que resultaram do que a minha criança viveu. E conseguir separar isso
da criança, que é o meu filho, e da forma como ele vive a experiência dele, é um princípio importantíssimo, na minha visão, para ser mais consciente na parentalidade. Porque sem querer e da forma mais amorosa que existe, sem querer, nós muitas vezes agimos não em função do que está a acontecer com a criança, que é nosso filho, mas em função daquilo que a nossa criança viveu. Exatamente. E acabamos por, na verdade, bom, talvez vou-lhe chamar assim, ou limitar a experiência, ou isentar a criança de viver uma experiência que pode ser importante para ela. Eu digo isso muitas vezes, em outras conversas já disse isso, não é? A pior coisa que me aconteceu foi a melhor coisa que me aconteceu. Então foi bom ou foi mau? Pois é. Porque é que eu julgo que aquilo que ela vai viver, que é uma coisa muito má, se aquela mesma experiência que hoje pode ser aos meus olhos uma coisa muito má, amanhã é o que a molda para ela ser alguma coisa de extraordinário. Mas é difícil, né? É muito difícil, por isso esse difícil. é um passo crítico, não é? É por isso que estarmos com os profissionais, estarmos receptivos, conseguirmos compreender onde estão as nossas limitações e procurarmos ajuda para as superar, é o passo mais importante para depois conseguirmos fazer melhor na ação. Agora, não adianta estar aqui. Bom, aqui é muito importante, mas depois, na realidade, os resultados da nossa vida são o que fazemos. É. Não é? Digo isso muitas vezes. O que a gente consegue colocar em prática, né? Isso. Eu posso pensar e sentir muita coisa. Se não fizer, se não agir em função ou com isso, ou nessa base ou numa base diferente, é pela ação que eu tenho o resultado. Se eu ficar só a pensar no que é que eu quero da minha carreira, mas não começar a experimentar alguma coisa para eu entender em que é que eu me reconheço, eu vou ficar só num exercício, que é um exercício que provavelmente vai ser muito desgastante a prazo, porque eu vou começar a elaborar mentalmente sobre uma questão que eu não estou a sentir. Eu preciso de ir lá e sentir. Depois de eu ir lá e sentir, fica mais fácil, mais claro para mim. Afinal, eu sinto isto. Não há mente que não se renda à evidência. Eu estou a fazer isto, eu estou a gostar. Afinal, isto é, eu acho que... incrível. Bom, então a mente começa a dizer, calma, estás aí no teu caminho. No caminho certo. Ou o contrário. É. Mas eu preciso de ir lá e viver e sentir a experiência. Se eu não sinto a experiência, eu estou numa elaboração mental, não é? É isso. Não saio disso. É isso sim, gente. O papo tá ótimo. A amiga que a maternidade me trouxe, essa é a Ana. Eu falei de tudo isso, mas ela é a mãe do Francisco, amigo da Maria Antônia, minha amiga que a maternidade me trouxe. E às vezes minha psicóloga, porque olha como ela é maravilhosa, ela me ouve também. Obrigada, Ana. Eu beijinho. Obrigada pelo convite e sucesso. Sigam-na, façam os cursos e treinamentos com ela, que ela é maravilhosa. Obrigada.